Olá, que bom estar aqui de novo. Vamos falar sobre melhore os resultados com a sua equipe. Tema bem interessante. E você que está aí, tem alguma dúvida? Venha, traga suas dúvidas. O que você precisa de saber? O que eu posso te ajudar para que você tenha melhores resultados com a sua equipe? E nós melhorar o resultado com a equipe, primeiro você tem que saber o que é para você conseguir um bom resultado. É bom que você seja um bom líder. Como é ser um bom líder? Liderar é ter a competência, ter a capacidade de influenciar o outro, influenciar para que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito. Né? Então, quando você é um pai ou uma mãe que está liderando a sua equipe, são os seus filhos, certamente você quer que seus filhos façam aquilo que precisa. E neste momento, o que você vai fazer? Você vai dar para seus filhos bons exemplos, né? Para você como líder, tem que pensar, sua equipe são seus filhos. Então, você quer um resultado melhor com seus filhos, o que você vai fazer para isso? Mas pode ser a sua equipe na empresa, pode ser a sua equipe, pode ser um gestor numa empresa. E aí, o que você está fazendo para conseguir melhores resultados? Uma das coisas fundamentais para você conseguir bons resultados é cuidar do planejamento, planejar o que precisa ser feito. Né? Planejar adequadamente tudo que precisa ser feito. E planejar e depois controlar. Planejamento e controle, um foi feito junto com o outro. Se você não planejou, mas se não controlou, pode ter alguma surpresa depois. Né? Então, pode acontecer de você planejou alguma coisa, pode acontecer até de terminar num prazo melhor, né? Mas, então, quando você fez bom planejamento, planejou, controlou tudo direitinho, definiu bem a tarefa, explicou para as pessoas, certamente você tem mais chance de conseguir um melhor resultado se você fez um bom planejamento, né? Depois nós falamos sobre delegação de tarefa. Por quê? Porque tudo que você planejou, mas você precisa delegar as tarefas, passar para as pessoas aquilo que precisa ser feito, para quem precisa ser feito. Lembrando que a delegação, você continua com a responsabilidade disso, né? Além de planejar bem, delegar, nós falamos de uma coisa fundamental, que é a comunicação. Tem que se preocupar com a comunicação, porque as pessoas entendem de acordo com a sua formação, de acordo com a sua vida. E não importa o que você fala, importa o que a pessoa ouve. Você tem a responsabilidade de comunicar-se bem. Se você quer obter bons resultados com a equipe, você tem que comunicar-se bem com a pessoa. Então, depois que planejou, falou, delegou bem, comunicação. Adriana, quer participar comigo? Quer que eu te chamo? Você é muito boa nisso. O tema de hoje você vai ver que é tudo a ver com você. Adriana, se quiser participar comigo, será muito bem-vinda, né? Deixa eu te convidar aqui, Adriana. Entra aqui, vem conversar comigo junto sobre o que podemos fazer para melhorar os resultados da sua equipe, né? Depois de gestão do tempo, nós falamos sobre o autoconhecimento, que é fundamental. Então, quer conseguir melhores resultados? Além de planejar, delegar bem as tarefas, cuidar da comunicação, cuide da gestão do seu tempo. E hoje, o tema que eu estou querendo falar é sobre características de um bom líder para você conseguir esse resultado. Primeiro, o seguinte, me perguntam assim, para você ser um bom líder, para você ser um grande líder, para você ser um líder de equipe, tem que ter nascido líder ou pode dar para desenvolver? Depois de estudar liderança, eu estudo liderança já tem 20 e tantos anos, né? Desde 1999 eu estudo liderança.
E eu vi o seguinte, as pessoas quando nascem com algumas características de liderança, elas certamente têm uma facilidade. Mas dá para você ser um bom líder mesmo sem ter nascido com essas características. Para isso é só você se desenvolver, porque liderança é habilidade, né? E habilidade dá para desenvolver. Todas as habilidades dá para desenvolver. Se alguém estiver falando, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí que a gente vamos falar, né? Vamos tentar tirar essa dúvida. Mas veja só, para você ser um bom líder de equipe, dá para você ser um bom líder de equipe tendo nascido com algumas características de liderança, fundamentais de liderança. Agora, também dá para ser um bom líder de equipe sem ter nascido com essas características, mas procurando desenvolver essas habilidades. Agora, eu entendi o seguinte, para você chegar a ser um grande líder, desses líderes que realmente marcam, esses líderes deixam sua marca, para você chegar a ser desse jeito, você tem que ter nascido com algumas características fundamentais e tem que também ter se desenvolvido. Não dá para ser um grande líder de uma maneira só. Tem que ter nascido com algumas habilidades, algumas características fundamentais. Quais são as características que um líder precisa ter? São muitas. No meu livro A Arte de Liderar, eu consegui elencar mais de 100 características que seria muito bom que os líderes tivessem. Dá para ter isso tudo? Não dá. Ninguém tem todas essas características. Por quê? Porque é muito difícil mesmo. Mas dá para você ter algumas básicas e se desenvolver. Então, tem algumas características que eu acho que são básicas. Por exemplo, humildade. Para você ser um bom líder, você tem que desenvolver a humildade, tem que ser uma pessoa humilde. Nossa, tem que ser humilde? Tem. Sabe qual é o contrário de humildade? Arrogância. Ninguém quer trabalhar com um líder arrogante. Se você não for humilde, você não vai aprender. Sabe? Você não vai aprender com seus liderados. Vai ser uma pessoa que a pessoa que não é humilde, ela nunca aprende. No mundo de hoje, cada vez mais é fundamental você ter essa característica, né? Agora, deixa eu ver o que a Adriana colocou. Acredito que a gente evolui em termos de complexidade de mente. A maior parte dos líderes tem a mente socializada, ou seja, convive na equipe da forma que os outros desejam. É verdade, é verdade. Ter complexidade da mente é uma característica fundamental. Não é fácil ser um bom líder, né? Mente autoral, ou seja, que comanda, provavelmente também. Mas veja, é fácil ser líder? Não é. Mas é bom. Mas você está falando, André, que é perfeita a colocação da Adriana. Aliás, eu fiz um curso, nesses muitos cursos que eu já fiz de liderança, um dos bons cursos que eu fiz de liderança foi com a Adriana. Em 2011, sabia, Adriana? Que você deu um curso para a gente lá no Sebrae. Ela deu um curso excelente de habilidades gerenciais. A Adriana é uma mestra e ensina muito bem. Mas eu sei que a Adriana é top, é isso mesmo. Ela é, e além de ser muito competente, é uma pessoa de uma beleza. E beleza, para mim, não está na fisionomia, não, está no interior. Uma beleza maravilhosa. Claro, ela é bonita por fora também, não quero dizer da beleza interior dela, é algo assim invejável. Eu sou sua fã, viu, Adriana? Eu queria que você soubesse disso. Né? Bom, mas então voltando aqui, algumas características que o líder precisa ter. Além da humildade, são muitas. E se você não tem, procura desenvolver, né? Os bons líderes, eles procuram desenvolver uma característica muito legal, que é a característica de integridade. Sabe? Integridade é muito mais do que honestidade. Integridade é fazer o certo mesmo que ninguém esteja te observando. Chegou, querida? Cheguei! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Cheguei!
Eu Peguei. tenho feito essa brincadeira com meus amigos na hora que eu estou fazendo a live. Se entra algum especialista que eu conheço, que eu sei que é bom e que pode agregar, eu vou e venha Ó, para cá também conversar, porque a live acaba flui melhor, acaba ajudando as pessoas, né? Vamos lá, bater papo, já que você está aqui, aproveitar do seu vasto conhecimento, dessa maravilha. Conta pra gente aí, Adriana, dicas aí para os líderes melhorar os resultados com a sua equipe, que você pode nos ajudar. olha só, Sônia, eu vou virar o vídeo só para mostrar para vocês uma certificação que eu fiz muito interessante e que eu aprendi muito. E eu olhava e falava assim, puxa, o senso de pertencer é uma coisa boa. Querer agradar as pessoas também não é uma coisa boa. Aí que eu descobri nessa certificação que o autor chama Bob Anderson. Ele buscou várias teorias de liderança para poder associar, é super interessante, entendeu? E ele faz um disco, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Tá dando para ver? Mostrou rapidinho e sumiu, agora sim. Agora sim? Tá. Autenticidade, sumiu. Ah. Então o que acontece? Olha que bacana. Essa parte superior do disco são Aham, as competências criativas do líder. E a aham. parte inferior são as tendências reativas do líder. Olha que bacana. Que É coisa muito legal. interessante, não é legal? E aí, Uhum. o que acontece? Na superior, a gente vai trabalhar a questão da relação, que depois tem outras competências aqui divididas, autoconsciência, autenticidade. Depois a gente tem consciência do sistema e realização. E embaixo, que eu achava o máximo, mas não é tão máximo assim, a gente tem a conformidade, a proteção e o controle, que são competências reativas, tendências reativas que a gente tem. E eu achava o meu aqui nesse driven, tá? Ele é altíssimo. O que é o driven? Você ser determinado, fazer tudo que precisa ser feito com comprometimento, mas só que é o excesso. Então, controle é comando e controle, tá? Controle está você dar as orientações para uma equipe, mas que tem um lado negativo também. A proteção é o conhecimento, o tanto que eu uso o meu conhecimento para poder ajudar ou atrapalhar uma equipe. Olha que ponto interessante. E depois, Atrapalhar também o conhecimento. também, porque às vezes Ainda mais no eu mundo de hoje, né? olha só que interessante, vou aproximar aqui. A proteção tem arrogância, tem o crítico e tem também a distância. O que acontece? Uhum. Muitas vezes, a minha proteção dentro do conhecimento me faz ficar afastado das pessoas, me faz criticar e me faz também ter um olhar arrogante. Então, isso afasta. Isso é uma tendência reativa da liderança. E quando a gente observa, até em termos de tempo, muitas vezes a gente quer investir em conhecimento, tudo isso, mas pode atrapalhar, mas pode também contribuir. Olha que bacana. A conformidade é o relacionamento. Então, olha que legal. A gente tem aqui nas dimensões agradar e pertencer. A gente não fala de senso de pertencimento, tanto que ele é importante, Uhum. só que ele tende a ser uma competência reativa dentro da liderança, entendeu? Se a gente querer agradar o tempo todo, agradar o líder, você não se posiciona. Você não se O líder não posiciona. pode agradar todo mundo, não. Não, Não não pode. consegue, né? Não pode, Não verdade. pode. E uma É. outra coisa que eu aprendi, que eu adorei, Sônia, mas que eu adorei, chama autenticidade corajosa, tá? Aqui tá assim, autenticidade audaz.
é você ter coragem de falar com a sua equipe, com as pessoas, tá? Lógico que de forma assertiva, não agressiva, aquilo que a gente precisa informar, formar liderados, fazer sucessão. Então, essa autenticidade corajosa é aquele feedback autêntico, com carinho, né? E o Feedback de verdade, né? Bom de feedback, verdade? né? Você sabia que só 8% dos gestores brasileiros sabem dar feedback? Foi feita uma É, pesquisa e descobriu que 92% não sabe dar um bom feedback. e é impressionante, porque assim, às vezes, Sônia, a gente sabe disso, você também sabe melhor do que eu, a gente está em sala de aula e quando vai falar de feedback para as pessoas, elas podem até absorver o conteúdo, mas o quanto elas aplicam é que é o grande desafio dentro da liderança, não é? E como elas aplicam, né? Porque na Uhum. maioria das vezes dá o feedback de uma maneira que eu falo assim, cuidado para não dar feedback, né? Porque ué, é danado para fazer isso. Quando a pessoa fez uma coisa errada, quando você vê, é automático, você solta aquilo, né? Você acaba ferrando a pessoa e não vai ajudar, né? Mas é aí, dentro dessa autenticidade, mas que coisa legal. Então, essa, Não é você precisa. bacana? Muito bacana, mas eu quero continuar o quadro, eu quero ver o resto do quadro. Só que é porque eu É, lembrei a disso, eu gente. achei muito interessante. E tem também, Sônia, depois eu posso te mandar por e-mail, porque aqui eu não consigo compartilhar. Olha só, tem este quadro aqui, ó, que vem as competências criativas, detalhando cada uma delas. Olha que bacana, tá? Que E espetáculo. depois Uhum. as tendências reativas, os estilos de liderança reativa, que detalha que é a parte de baixo, né? Mas aí eu Uhum. compartilho com você. É uma ferramenta que vem sendo utilizada. O objetivo lá da Dom Cabral é usar para C-level nas organizações Uhum. e também para gestores e gerentes. O relatório de gestores e gerentes tem menos competências, que eles têm razão. Eles têm razão. Tem algumas competências que são demandadas, mas não com tanta intensidade como para o C-level. Sabe? Então, essa ferramenta chama Leadership Circle, o círculo da liderança, tá? Ela é recente, ela foi trazida para o Brasil em 2020. É bem recente 2020. mesmo. É muito recente, é muito recente. E a certificação é um processo interessante, porque a gente tem as aulas, depois a gente fez práticas já com as pessoas, e a gente escolhe um líder para a gente poder aplicar, experimentar, oferecer devolutiva e tem mentoria, tudo isso. Então, é um ponto que é bacana, e depois eles trazem várias bibliografias. E essa referência que eu estou colocando da complexidade da mente, durante muito tempo a gente achou que a nossa mente só evoluía até os 20 anos, não desenvolvia mais. Até as competências de liderança também a gente tinha isso, né? Com autores mais antigos. Você desenvolve liderança até a personalidade, até 20 anos, depois acaba, né? Ah, mas habilidade dá para desenvolver em qualquer época da vida. A habilidade com tecnologia, nós estamos desenvolvendo, que ela está entrando aí, quem tinha. Aqui, quem sabia lidar com o celular alguns anos atrás? Não sabia, né? Então, a habilidade, elas, a competência, a habilidade é uma partezinha da competência. Você consegue desenvolver sempre, né? Não Mas tem tem jeito. um outro detalhe dos autores dessa complexidade. Eles chamam Robert Kiger e Alissa Larry. Olha o que eles colocam. Eles usam a teoria de um alemão, chama Ronald Heifetz. Então, ele fala o seguinte, existe a mudança técnica e a mudança adaptativa. Mudança técnica é você aprender uma nova habilidade, fazer um treinamento, fazer uma capacitação. Mudança adaptativa é mudança de mindset, é comportamental e a mais desafiante. Olha que bacana. É Sabe? verdade. E o maior erro que a gente tem, muitas vezes, é levar para um líder um treinamento técnico, sendo que ele precisa de mudança adaptativa.
Esse é um dos maiores erros que a gente tem. Olha que O bacana. problema é como descobrir. Primeiro você tem que descobrir o que é que ele está precisando, né? Nada como aqueles diagnósticos, né, que a gente faz. Mas vamos lá, vamos mostrar aí. Eu gostei essa roda aí, que eu gostei muito dessas competências aí, muito legal. Você falou da parte de baixo, que era a parte reativa, e a parte criativa aí, você estava falando, da autenticidade assertiva, que eu gostei tanto, né? E aí vamos É, lá. é. Então, vejam só, a gente tem 5 dimensões na parte de baixo, que é o círculo menor, e que se Uhum, divide nas dimensões para cima, externas. E uhum, embaixo a gente tem 3 dimensões, que são as tendências certo, reativas, tá? certo. E quando a gente aplica a ferramenta, veja que interessante. A pessoa, o respondente, o líder respondente, escolhe para quem ele quer pedir feedback. E o feedback é anônimo. Então, é encaminhado um link. Normalmente, eles sugerem que seja avaliado pelo líder imediato, o líder seja avaliado por um líder imediato. Se for proprietário, aí não tem líder Uhum, imediato, mas pode ser uma pessoa da família que exerce uma liderança sobre ele. uhum, Depois, é solicitado feedback de pelo menos 3 pares, pelo menos 3 liderados, e depois eles chamam de outros. O que são os outros? São outras pessoas, pode ser familiar, aqueles que a gente convive. E vocês podem reparar que nessa parte alaranjada é o índice, é o percentual dos respondentes que te avaliaram. E na parte verde é a nossa autoavaliação, porque a gente faz uma autoavaliação também. Um cuidado que a gente precisa ter é quando é acima de 33% gap, vamos chamar assim. Então, reparem, por exemplo, a gente tem integridade aqui. O integridade, a gente está com. Deixa eu só chegar perto aqui do integridade. A gente tem 20% na avaliação dos respondentes. E na uhum. autoavaliação dessa pessoa aqui, trabalhou-se com 80%. Então, Ou seja, ela existe, acha que tem 80%, mas as pessoas só enxergam 20% nela. Que coisa. só enxergam 20%. Então, isso é um ponto importante, porque a nossa autoobservação como líder, a gente até identificar como que a gente pode e o que a gente precisa fazer para poder evoluir e melhorar nesse sentido. Vou chamar assim, Não, né? que legal. Quando Que não tem legal. muito gap, por exemplo, aqui realização, a gente tem realização com propósito, né? E visionário, Uhum, está bem próximo. E depois tem uhum, um aqui também bem próximo, as alianças, tá? uhum, Que a gente faz. Então, uhum. elas estão próximas, não tem muito o que preocupar. Quando a Entendi. distância Quer é dizer que maior, a gente precisa preocupar. você tem que olhar, não é o valor se deu muito para cima ou muito para baixo. É como é que está, como é que você está sendo enxergado pelas pessoas. Como as E pessoas se enxergam. esse percentual aqui, ele vai entrar num cômputo que a gente chama geral, feito pelos respondentes todos, no mundo todo, tá? Uhum, Vamos dizer assim, é um padrão, por isso que ele entra em percentual, tá? uhum, Os resultados, né, eles vêm como esses percentis que a gente chama. uhum. E um outro aspecto bacana é que dentro dessas contas estatísticas, eu vou abaixar aqui para vocês verem. Olha só, a gente tem a eficácia reativa criativa, a escala reativa criativa, que vai Uhum. de cima é criativa, de embaixo é reativa, embaixo. Uhum. Depois, aqui em cima, a gente tem Tem a escala do criativo. o outro índice, que é o equilíbrio entre tarefa e relacionamento. Aí, a gente tem também uma questão da liderança, vamos chamar aqui, tá? É um percentual, um percentil, utilização do potencial da liderança. Essa coluna vertical aqui. E embaixo, a eficácia da sua liderança. E tudo isso, como que você é avaliado pelos outros e se avalia, né?
Então, esse círculo dá uma dimensão bacana. Inclusive, Sônia, quando você coloca a questão de gestão do tempo, como que será que eu posso estar dedicando a uma parte de controle aqui embaixo, ó, que é uma tendência reativa, ao invés de cuidar, muitas vezes, da autoconsciência, da autenticidade, tá? Então, eles chamam que a gente tem os vizinhos e tem os opostos. E é bacana isso, porque você pode fazer caminhos usando vizinhos e opostos para poder otimizar o seu desempenho como líder. Isso certamente você vai conseguir melhor resultado com a sua equipe. Se você, Com certeza. Você melhorando seu desempenho como líder, essa é uma das grandes chaves para você conseguir melhor resultado com a sua equipe, é desenvolver-se, né? Conseguir melhorar como líder para obter melhor resultado. Mas muito legal, gostei muito dessa. Como é que é o nome da planilha? Leadership Circle, Círculo da Liderança. O Círculo da Liderança. Gostei muito, muito interessante. Depois eu quero ver mesmo. Manda para mim que eu vou. Eu vou te mandar para você. Vou te mandar, muito legal. Tá? No questionário, no final, tem perguntas abertas. Entendeu? Então é e bacana. Também tem uma avaliação das perguntas abertas, que legal. Tem. Então, é aquelas perguntinhas chaves. O que essa pessoa precisa começar a fazer, o que ela deve manter do que já está fazendo e o que ela precisa parar de fazer. Então, é começar, manter e parar. São perguntas abertas. Então, vem feedbacks maravilhosos. São super interessantes. Enfim, a grande dica que você dá para você conseguir melhores resultados com a sua equipe é busque o autoconhecimento. Com certeza. Ô, Adriana, no meu livro Arte de Liderar, contei uma historinha que foi muito legal, que é o seguinte, eu falo assim, se uma pessoa te chamar e disser que você é um cavalo, sorria. Se duas pessoas disserem que você é um cavalo, pense a respeito. Se 3 pessoas disserem que você é um cavalo, vai comprar uma cela. Ou seja, assuma, você é um cavalo. Mas aí eu falo, tá bom. Mas se uma pessoa falar que você é uma pessoa, você é uma pessoa simpática, sorria. Se 2 pessoas falarem que você é uma pessoa simpática, pense a respeito. Mas se 3 pessoas falarem que você é uma pessoa simpática, acredite. Você pode até não ser, mas você passa isso para os outros, tá certo? Então, é verdade. Você precisa saber o que. Então, não ia perguntar para uma pessoa só, mas saber. Porque às vezes você acha que você é de um jeito, mas você não está transmitindo isso para os outros, né? Então, como é que as pessoas te veem? Então, eu achei muito legal aí que acaba fazendo aquela avaliação 360 graus, né? É isso, aquele 360 ele é fundamental, não é? Você não pode perguntar só para... Pergunte para seus líderes, para os gestores, para quem está em cima, pergunta para os pares, pergunta para seus liderados, saiba como você enxerga, como as pessoas te enxergam, né? Porque não é só o que você acredita que... E não pergunte só para amigos, não é assim? Porque muitas vezes a gente tem a tendência a perguntar quem a gente tem uma relação mais próxima, né? Mas geralmente os amigos, amigo que é amigo de verdade, consegue dizer para a gente coisas que a gente precisa ouvir, né? Se a gente estiver aberto a isso, né? O problema é isso. Depende, viu, Sônia? Eu tenho chegado à conclusão que muitas vezes, dentro das organizações, as pessoas têm receio dessa autenticidade corajosa por uma questão de sobrevivência dentro da organização. Eu, falar do meu líder, falar para ele o que ele precisa fazer, eu não vou fazer isso, não. Então, muitas vezes, a gente entrevista as pessoas e ouve isso. Olha aqui, se eu falar, eu posso ser punido. Ele vai saber que fui eu. Ele vai saber que fui eu. Então, essa é uma questão que tem que preparar também a equipe para ter um feedback autêntico, né? Adriana, você sabe que eu passei por uma experiência, eu já te contei essa, de fazer uma avaliação 360 graus? Não, você não contou, pois é. Não. Engenheiro tem mania de achar que sabe fazer as coisas, né? E querer fazer, você sabe, né?
Então, quando estava começando esse negócio de avaliação 360 graus, eu acho que foi em 99, acho que foi em 99, foi quando eu comecei a estudar liderança. Comecei a fazer avaliação da equipe da empresa que eu trabalhava, eu criei um formulário e eu avaliava todo mundo e tudo, e consegui melhorar muito o pessoal com aquele sistema. Aí eu li aquela revista Você S.A., então eu li sua avaliação 360 graus, achei aquele negócio muito interessante. Falei, eu vou fazer esse negócio. Aí eu peguei e pedi a todo mundo, fiz uma urna, pedi a todo mundo que escrevesse o que eles queriam falar de mim, podia usar como base aquela avaliação que eu tinha feito para eles, que era sobre era pontualidade, produtividade, disciplina, relacionamento, um monte de perguntas, né? Eles podiam falar, dar a nota que quisesse, mas podia simplesmente falar o que queria. Se quisesse, assinava. Se não quisesse, não precisava assinar. Todo mundo na empresa fez isso e avisei, ó, o dono da empresa, tinha um dono só, eu era gerente lá, né, mas eu dividia com o dono, praticamente dividia a gestão toda na empresa, né? Sim. Aí ele cuidava da parte técnica e financeira e eu cuidava da parte comercial, administrativa e vendas, né? O comercial estava vendas. Aí eu falei que o dono da empresa ele ia copiar e mandar para mim as coisas, sabe? Então vocês podiam escrever o que quisessem, eu não ia ficar sabendo quem. Adriana, eles escreveram. Menina, eu não estava preparada para ouvir. A gente acha que as pessoas não enxergam determinadas coisas da gente. Adriana. A gente esconde, né? Eu chorei copiosamente por mais de 3 horas seguidas. Chorar de soluçar e não conseguir parar quando eu vi o resultado. Sabe? Tinha várias coisas boas, mas eu não via. Eu só via os problemas. Eu só enxerguei o que eles falaram que não era legal. E depois, como é que eu ia fazer? Foi num sábado que eu tive lá, peguei o resultado e abri na minha casa. Sabe? Sim. Nossa, eu não conseguia parar de chorar. Minhas filhas não sabiam o que fazia, o que estava acontecendo, eu não sabia explicar, e fui chorando, né? E foi um negócio assim terrível. E depois eu não queria voltar na empresa. Mas o maior valor que a gente tem, né, Sônia, nos feedbacks, é a questão de mudança de comportamento, que a gente só muda com feedback. Não tem jeito. Mas eu mudei completamente. Né? Porque eu era uma líder do tipo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Comando e controle, né? Só que essa líder, que era a líder que eu tinha aprendido, que era o que funcionava antigamente, isso foi em 99, há 20 e tantos anos atrás, tá? Mas essa líder já não estava mais funcionando com os jovens que estavam chegando. Porque os pais dele não tinham sido igual aos meus pais. Né? Com certeza. Da disciplina. Então, já criava de maneira diferente. Minhas filhas também eu criava de maneira diferente. E aí, o que aconteceu? Eles é que mostraram para mim que não funcionava. Foi fantástico, porque eu mudei, daí que eu comecei a estudar liderança, para ver, eu fui buscar mudança para mim, porque eu sou uma pessoa, eu falo que sou uma pessoa à frente do meu tempo. Aí eu fui buscar esse trabalho de estudar liderança, o que eu podia fazer para melhorar. Coloquei na minha, para tudo enquanto é lado, tinha placa para mim, essa palavra vigie. Eu só escrevi vigie. No meu computador, naquele tempo, a gente tinha um negócio de botar uma coisa no computador que passava, sabe? Uma faixa que passava assim. Eu botei a palavra vigia. A palavra vigia passava na minha frente toda hora que ficava hibernando, né? Que ficava descansando. E a palavra vigia lá em casa estava para todo lado. Na minha mesa tinha a palavra vigia. O que era o vigia? Vigie o seu comportamento. E eu juro para você que eu mudei, e mudei muito.
Mas eu quis mudar, né? Porque se você não quiser mudar, você não muda. É, eu fui fazer um trabalho, Sônia, com os japoneses lá em Belo Oriente. E aí, quando eu cheguei, aí eu perguntei, gente, estou vendo 4Rs para todos os lados aqui. O que quer dizer 4Rs? É alguma sigla que vocês têm que usar, alguma coisa assim? Aí, Sônia, foi um dos grandes aprendizados que eu tive. O que significa os 4Rs? A hora que a coisa estiver pegando, que você estiver numa ansiedade, a coisa se a ponto de estourar com alguém, e como líder isso acontece, que a gente é humano, Muitas de carne vezes. e osso, é o seguinte, primeiro R, respire. O segundo R, relaxe. O terceiro R, repense. E o quarto R, recomece. Então, é Certo. bacana, porque quando você vai respirar, você pega um copo d'água, faz aqui, ó, e até fecha os olhos. Rapidinho. Dá uma respirada para você poder parar e pensar. Porque a atenção na respiração faz você mudar o foco da ansiedade e da raiva. Tá? Então, você dá uma respirada. No meio de uma reunião, você pode fazer isso. Fecha os olhos, respira e fala, bom, deixa eu repensar o que aconteceu aqui nesse momento, ou com aquela pessoa. Deixa eu repensar. Isso tudo assim, em atos de segundos a gente consegue fazer isso. O que eu vou recomeçar? Muitas vezes até pedir uma desculpa, muitas vezes até refazer sua fala com a pessoa, ou pedir mais informação para tomar a decisão. Então, os 4Rs ajudam o tempo todo. Eu gosto muito disso. Fantástico. Junto com o vigie, né? Mas o vigia eu inventei, né? Eu inventei esse vigia. É legal. Mas é isso, eu tinha que vigiar, mas gostei. Eu hoje tenho o privilégio, que isso é um verdadeiro privilégio, de ter a minha querida Adriana Gontijo aqui comigo. Adriana, obrigada, nosso tempo já está acabando, sabe? Gostei demais dos 4Rs. Respire, relaxe, repense e recomece na hora dos momentos difíceis. Tá certo? E são muitos, né? Gostei demais que você estivesse aqui comigo, né? E deixasse a ferramenta. Depois me manda com as ferramentas, que eu gostei dela. Deixar alguma dica especial, Adriana? Olha, eu vou deixar uma dica do Marshall Goldsmith. O que ele fala? O líder tem que se basear em 3 pilares. O primeiro pilar é a questão da coragem. Tenha coragem, se desafie, enfrente aquilo que você está passando, está vivenciando, as dificuldades, as potencialidades. O segundo é humildade. Humildade vem de humus, pé no chão. Ninguém precisa ser orgulhoso e magoar ninguém, se achar o tal. Então, a humildade contribui também com essa coragem. E terceiro é a disciplina. Coloque em prática o seu aprendizado. A gente vai, aprende, tem insights, mas precisa praticar sempre. Então, o que segura uma liderança eficaz é esse tripé. A coragem, humildade e disciplina. E a disciplina. E é verdade. É verdade. Pois é. Tá? Quer conseguir melhor resultado com a sua equipe? Melhore você como líder. Se você como líder melhor, vai conseguir melhor resultado. Né? Com certeza. Adriana, adorei a sua participação. Adorei mesmo. Muito obrigada. Agora você pode dar o tchauzinho, eu vou esperar você sair, depois eu saio aí. Tá? Você pode sair. Beijo. Obrigada demais da conta. Valeu demais. A presença de todos vocês aqui. Foi muito bom. Tá? Muito bom, né? Obrigada. Depois eu termino, depois que você pode sair. Tá ótimo. Beijo. Tá. Tchau, vai com Deus. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um abraço, sucesso, fique com Deus. E muito obrigado pela participação de todos. Mas da próxima, ponha perguntas, participe um pouco mais. Vai ser muito legal. Tá bom? Beijos para todo mundo. Fique com Deus.